O diretor tirou do bolso seu relógio, viu as horas e disse que pretendia conversar aos poucos e com calma, mas em primeiro lugar me deixaria a par dos assuntos gerais da escola, depois do que começou a discorrer um sermão longo sobre o espírito da educação. Eu, obviamente, ouvia com indiferença, mas no meio da preleção percebi o lugar inusitado onde eu viera parar. Para mim, era impossível proceder conforme me solicitava o diretor. Era um pedido totalmente exorbitante para alguém tão impulsivo como eu, servir de exemplo aos alunos e ser um modelo respeitado por toda a escola. Segundo ele, eu não me tornaria um educador se não entendesse a influência de minha virtude moral para além dos bancos escolares. Haveria alguém de tão nobre caráter que, em sã consciência, se deslocaria para este fim de mundo por um salário de 40 ienes? Os seres humanos, em linhas gerais, se parecem. Imaginava que, quando as pessoas se aborreciam, elas partiam para a briga. Mas naquelas circunstâncias eu raramente poderia abrir a boca, quanto mais dar um passeio. Se a função era assim tão complexa, deveriam ter me informado isso em detalhes antes de me contratar. Como odeio mentiras, imaginei que não restaria outro jeito senão desistir de tudo por ter sido enganado, recusar o cargo sem pestanejar e retornar a Tóquio. Olá, sejam todos bem-vindos, o meu nome é César e hoje nós vamos falar deste livro aqui, Bochan, de Natsume Soseki. Esse livro foi publicado em 1906 e a edição que eu tenho em mãos é esta única edição brasileira que existe, a primeira edição brasileira que foi feita, que é a da Estação Liberdade, com a tradução de Jefferson José Teixeira. Esse livro aqui foi o segundo que o Natsume Soseki escreveu, em 1906. O primeiro deles foi esse daqui, que é o mais famoso dele, de 1905, Eu Sou um Gato. Então, para vocês poderem comparar essas duas edições, o Bochan é um livro bastante curto em relação a Eu Sou um Gato, né? Não só aqui pelo tamanho, mas como é um livro mais fininho. Esse aqui é o quarto livro do Natsume Soseki que eu leio. Todos eles foram publicados pela Estação Liberdade. A maior parte dos romances dele já está publicada. É um autor que eu recomendo. É provavelmente meu autor japonês preferido. E é um prazer falar dele aqui hoje com vocês. Quem é Natsume Soseki? Natsume Soseki é um dos principais escritores da chamada Era Meiji. A Era Meiji é um período da história japonesa que é compreendido mais ou menos entre aí, o final do século XIX e o início do século XX, que é um período de profundas transformações sociais e econômicas no país. Antes da Era Meiji, o país vivia basicamente num sistema feudalístico, era um país muito fechado, que não tinha um governo muito centralizado, mas era composto de diversos feudos, né, os chamados, que eram governados pelos chamados shoguns. E com a Era Meiji, o governo foi centralizado, o Japão se tornou um império e se abriu para o mundo exterior, se abriu economicamente e socialmente para o mundo exterior, e isso fez com que o país em si passasse a se transformar de dentro para fora. Normalmente eu não gosto muito de ler livros na chave de comentários sociológicos ou de comentários históricos. Eu acho que o interessante é sempre a gente se jogar na leitura, a gente entender o livro, tentar entender o livro por si só, com a nossa própria leitura, e depois, se necessário, a gente vai fazer uma contextualização. Mas nesse caso eu acho que até é um pouco mais interessante a gente fazer isso logo de cara, porque o Japão, a história do Japão é uma coisa que é um pouco diferente para a gente, né? A gente não conhece muito a respeito do Japão, né? Um país que não poderia ser mais distante do nosso, e eu acho que entender, mesmo que seja básico, que seja um entendimento básico, que seja um entendimento mínimo da história, vai dar algum subsídio para a gente entender essa história aqui. Afinal de contas, o confronto entre aquele antigo regime e o novo regime aparece de uma maneira ou de outra em todos os livros dele, pelo menos todos os livros que eu já li. Então, entender que esses livros se passam dentro desse contexto em que a gente está saindo de uma sociedade que é uma sociedade fechada, que viveu por milênios e milênios dentro de comunidades locais, para um país novo, um país centralizado, um país agora imperial que se abre para o mundo externo,
eu acho que faz alguma diferença aqui. E o que é Bochan? O que é essa obra aqui? Essa obra é apontada por alguns autores como quase que um romance autobiográfico. Ele não chega a ser um romance autobiográfico do autor, e é muito curioso isso porque existem muitas similaridades entre a história que está sendo contada aqui e a própria biografia do autor. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas o que é muito interessante, apesar desse tom autobiográfico que esse livro tem, a gente vai ver que o narrador aqui tem um momento que é muito engraçado, que ele fala que ele não se interessa por nada em particular, então ele poderia estudar qualquer coisa que ele quisesse, exceto literatura e línguas estrangeiras, que é justamente a área de conhecimento do escritor, né? O Natsume Soseki. O Natsume Soseki chegou a estudar na Inglaterra a literatura inglesa. Ele foi para a Inglaterra, ficou 2 anos, estudou literatura inglesa, voltou para o Japão, depois ele se tornou professor de inglês, e é mais ou menos essa história que está sendo contada aqui. Então, é interessante notar esse paralelo autobiográfico, mas ao mesmo tempo a gente vê esse tom de autoironia, em que a gente tem um personagem que despreza completamente a literatura e despreza completamente as línguas estrangeiras, muito diferentemente do autor. Então tem esse lado da autoironia, do autossarcasmo do autor, né? Vamos salientar isso. Do que trata Bochan? O que é essa obra? Bom, a gente tem aqui um livro em primeira pessoa e nós temos esse narrador que não tem um nome. Ele é apenas tratado como Bochan. Bochan, né, o título da obra, é esse nome do personagem, esse apelido desse personagem. Isso tem um significado muito importante dentro do livro, eu vou tratar dele rapidamente para que vocês possam entender, mas no primeiro capítulo a gente tem tudo o que vocês precisam saber para vocês entenderem a obra. Então ele trata num capítulo só, né, são 11 capítulos, mas nesse primeiro capítulo ele trata da própria infância, e ele descreve a infância dele como se fosse a partir do seu próprio temperamento. Ele tem um temperamento impulsivo, ele diz que ele é uma criança totalmente desrespeitosa, é uma criança que gosta de, digamos assim, testar uns limites. Vamos colocar, né, nos termos que a gente conhece. O menino era um endemoniado, um pestinha, basicamente isso. E ele é tão endemoniado, ele é tão pestinha, que o pai dele o rejeita completamente. Ele diz que o filho dele é um inútil, que o filho não serve para nada, que ele nunca vai ser nada na vida, porque ele tem esse temperamento que é indomável. E isso vai ficar no subconsciente dele, a gente vai ver isso logo logo. É um pensamento, é um certo sentimento de inferioridade que vai ser colocado na cabeça dele e vai segui-lo ao longo dos próximos anos, né? A gente não sei se é toda a vida, porque não é toda a vida dele que está sendo narrada aqui. Mas nesse pequeno intervalo de tempo em que a história se passa, o sentimento de inferioridade que o pai coloca na cabeça dele é muito forte. E de outro lado, a gente tem uma mãe que gosta dele, mas não gosta muito desse temperamento também. O trata bem, mas assim, até um certo limite. Então a mãe, ela é uma mãe amorosa, mas é uma mãe que não tem tanta paciência, não tenta entendê-lo tão fortemente assim. E tem um irmão mais velho, que é aquele irmão mais velho perfeito, né? É um menino inteligente, é um menino educado, é aquele sonho de todos os pais, é um menino estudioso. Então você tem um contraste, né, de um filho mais velho que é muito inteligente com esse Bochan, que é um endemoniado, um encapetado, aquela pessoa meio sem rumo na vida. E o que acontece? A mãe e o pai vêm a falecer em momentos diferentes. A mãe falece primeiro e depois o pai falece, mais ou menos no fim da adolescência do Bochan. Então o Bochan, ele, adolescente, ele já não tem mais os pais vivos. E a família tinha uma criada, que é a Kyo. A Kyo é uma criada que é descrita pelo protagonista como uma criada que veio de uma família nobre, ela é uma aristocrata do antigo regime, mas é uma aristocrata pobre, né? uma aristocrata decadente que perdeu a sua fortuna e foi obrigada
a servir de criada para essa família que é um pouco mais rica do que ela. Então, o protagonista descreve como sendo uma pessoa absolutamente assim ignorante, sem nenhum tipo de educação formal, né? Não, provavelmente até analfabeta, e é uma criada que foi é uma pessoa que tem um imaginário daquele antigo mundo. Então ela vê o mundo ao redor dela na ótica daquele mundo antigo, né? O mundo do feudalismo, o mundo dos senhores e dos servos. E justamente por ela ter esse imaginário do mundo antigo, ela chama o protagonista de Bochan. Bochan significa, pelo menos a tradução que está sendo dita aqui, é jovem mestre. Aquele que vai herdar, né, as propriedades do pai, aquele que vai se tornar o nobre, né, o patriarca daquela família. E ela tem uma afeição muito grande pelo narrador, pelo Bochan. Só que o Bochan, ele não sabe exatamente por que ela tem essa afeição com ele. Ele não consegue entender, ele acha aquilo meio sem sentido. Porque ele mesmo já tem esse complexo de inferioridade, então ele acha que ele não é merecedor de nenhum tipo de afeição, e quando ele vê essa mulher que preenche um espaço ali de maternidade que ele precisa, ele fica meio até incomodado de um certo sentido, e depois ele aprende a valorizar aquilo, mas no primeiro momento ele se sente incomodado. Então a gente tem esse cenário, né? A gente tem um cenário desse Bochan, que é um protagonista que tem uma origem nobre, porém ele se a gente fosse colocar talvez num termo mais moderno, a gente falaria que talvez ele tem tudo aí para ser um perdedor na vida. E os pais dele morrem, e ele tem uma pequena surpresa, um tanto quanto desagradável quando o pai dele morre, é que o pai dele o odiava tanto que o deserdou, deixou ele totalmente sem nenhum tipo de posse na vida, e deixou tudo para o irmão mais velho. O irmão mais velho, aquele personagem que eu já comentei com você, que era o sonho, né, de todo pai, aquele menino educado, aquele menino estudioso, resolve liquidar o patrimônio da família, ele vende a casa da família e fala, vou embora, se virem aí. O Bochan, ele fica meio... esse trecho é bastante engraçado porque o irmão mais velho entrega para ele uma quantia de 600 ienes, que eu não sabia se era muito ou se era pouco, mas o Bochan, ele acha aquilo uma coisa incrível, ele acha aquilo de uma caridade assim sem igual. E no momento em que eu li aquilo, eu achei que ele estivesse sendo sarcástico, que ele estivesse sendo um pouco sarcástico nesse momento, mas não, ele realmente é só uma pessoa meio sem experiência de vida, e ele não entende muito bem o que está acontecendo ali. Então ele pega esse dinheiro, esses 600 ienes, e ele consegue viver por 3 anos com esse dinheiro. E ele resolve terminar os estudos dele, e é muito curiosa essa parte, quando ele fala que ele não sabe muito bem o que ele vai estudar, mas ele fala, eu não me importo, eu não tenho nenhuma paixão mesmo, então eu posso estudar o que eu quiser, eu vou estudar qualquer coisa que aparecer eu estudo, desde que não seja literatura. Então ele está passando na rua um dia e ele vê lá, curso de física. Quer saber, eu vou fazer física então. Então durante esses 3 anos ele estuda física. E aí, isso é só o primeiro capítulo, tá? Ao final dos seus estudos de física, ele recebe essa proposta de emprego para que ele vá estudar, para que ele vá ser um professor de matemática numa vila chamada Matsuyama, que fica numa ilha chamada Shikoku. Essa ilha fica no sul do Japão, o protagonista é de Tóquio, mas ele vai para essa ilha distante, esse lugar que é totalmente provinciano, e aí é que vai acontecer toda a narrativa. E aí começa essa fase em que ele está dentro dessa ilha, ele vai para essa ilha assim, nos cafundós do Japão, e ele detesta o lugar, ele acha um lugar assim que não tem nada para fazer, ele não conhece ninguém nesse lugar, é tudo muito provinciano. Você anda 2 ruas e você já cruzou a cidade inteira. Ele fica assim abismado com o negócio, né? Ele detesta, ele acha aquela coisa um horror. E tanto que é assim que ele nem se dá o trabalho de aprender o nome dos colegas de trabalho dele. Então o diretor da escola
ele tem cara de texugo, então é o diretor texugo. Tem o vice-diretor da escola, que é o professor de artes e que ele está usando sempre uma camisa vermelha, então é o professor camisa vermelha. Tem o professor que está com uma cara branca e é o abóbora verde. Tem um outro que tem um cabelo de porco-espinho, então é o professor porco-espinho. Ele não aprende o nome de ninguém e ele não sabe como se inserir dentro daquela comunidade porque ele não conhece as regras ali. Ele não sabe o que aquelas pessoas estão, qual é o papel de cada pessoa dentro daquela comunidade. Isso faz com que ele tenha dificuldade de se inserir ali, e como ele é muito jovem, ele acaba dando assim com assim, os burros na água o tempo todo, assim, é muito divertido, até o ponto em que mesmo os alunos começam a fazer bullying contra ele. Tem essa cena que é bem divertida, em que ele vai num restaurante, um restaurante ali da esquina dele, e ele resolve pedir um tempurá. Acho que é um lamen com tempurá, assim, aquela coisa bem japonesa mesmo. E ele acha aquilo tão gostoso que ele resolve pedir uns 4. Então ele come uns 4, ele se empanturra de tanto comer. E no dia seguinte, quando ele chega na escola, ele entra na sala de aula e está escrito lá, professor tempurá. Quer dizer, nem os alunos mais respeitam ele. Então ele não consegue angariar a amizade de nenhum dos professores muito bem. Os alunos detestam ele, então ele se sente ali completamente perdido dentro daquele ambiente. Ele não sabe mais o que fazer. E é muito interessante como ele mesmo vai se colocando ali dentro dessa situação, porque ao mesmo tempo é um misto de sentimento de inferioridade com um certo orgulho, assim, do tipo, quem são esses caipiras para achar que eles podem falar ou podem agir dessa maneira comigo. Então tem um momento que é muito interessante, eu vou até pegar aqui para vocês. Então veja bem, é mais ou menos, é um sentimento assim de eu sou inferior, porém, mesmo sendo inferior, eu ainda sou melhor do que vocês. Quando ele fala que confesso com toda a sinceridade que o que eu tenho de audácia me falta em inteligência. Nessas horas eu perco totalmente a noção do que fazer. Embora não o saiba, não tenho intenção de desistir. Seria uma vergonha para mim deixar as coisas do jeito que estão. Seria uma lástima se me dissessem que um filho de Edo não tem brios. Seria uma desonra para o resto da vida se achassem que eu acabara indo choramingar na cama por não ter sabido lidar com um bando de pirralhos ranhentos durante o meu plantão noturno. Meus ancestrais foram vassalos diretos do Shogun. A linhagem remonta ao imperador Genji Seiwa. E sou descendente do samurai Manju Tada. Nasci em berço diferente do desses caipiras. Apenas me entristece essa minha falta de inteligência. Somente me embaraça não saber como agir. Embaraçado, sim. Vencido, jamais. Sou sincero e não sei o que fazer. Ele começa a tentar se inteirar a respeito das fofocas da vila, porque ele quer saber o que fazer, ele quer saber como agir em relação àquelas pessoas, né, em relação aos seus colegas de trabalho. Então a gente tem de um lado o professor que é o camisa vermelha, que é um professor muito culto, é um professor de artes, ele conhece muito bem a literatura japonesa, mas ele também conhece literatura russa, ele conhece literatura inglesa, ele assim, é uma pessoa muito refinada, muito educada. E de outro lado a gente tem um professor de matemática, um colega do Bochan, que é um professor de matemática meio rude, né? Meio que aquela pessoa que fala o que pensa o tempo todo e não está nem aí para suas consequências. E ele sabe, assim, ele sente que os dois eles têm uma rixa, mas ele não sabe qual dessas pessoas é a pessoa que estaria certa nessa rixa. Então ele é sempre muito levado pela conversa dessas pessoas, né? Ele vive numa espécie de transe entre olhar para uma pessoa e falar, não, esse cara aqui é um sem caráter, e no momento seguinte ele fala, não, esse cara realmente, assim, eu posso confiar nele, ele demonstrou que ele tem assim um temperamento de ouro. E é dentro dessa tensão que existe entre não conhecer as pessoas e não saber o caráter do que elas são capazes, é o que vai acabar movendo todo esse livro. E se eu fosse dizer alguma coisa sobre o tema dessa obra, eu falaria que
ele trata de um conflito entre, como eu já mencionei, esse mundo antigo, que é o mundo que tem a sua própria moralidade, uma moralidade um pouco mais local, uma moralidade um pouco mais provinciana, e essa moralidade que o protagonista traz da capital, que é uma modalidade que não se encaixa ali, é uma moralidade que não tem lugar de ser, é uma moralidade que não lhe serve por nada. E isso faz com que ele não consiga se adaptar a esse mundo antigo. Então é mais ou menos como aquela tensão que uma pessoa que teve contato com coisas mais modernas, é aquela sensação de uma pessoa que volta às suas raízes, que volta a um mundo que é um pouco mais simples, mas que tem uma série de regras muito complexas que ele mesmo não consegue mais lidar, porque ele não consegue mais entender. É o conflito entre um Japão mais agrário, um Japão mais antigo e um Japão que busca se modernizar. E aí, esse personagem que é um jovem, é um personagem bastante jovem, ele tem acho que 22 ou 23 anos ao longo da maior parte do livro desse livro, e ele não sabe, ele não tem muito jogo de cintura, ele é um bocó, né? Como a gente diria antigamente. Uma pessoa que não se identifica um pouco com esse personagem, né? Da gente achar que tá sempre alguém tentando passar a perna na gente. A gente olhar, a gente chegar num trabalho novo e pensar que será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa é realmente quem ela aparenta ser? Será que essa pessoa que está pregando uma certa virtude realmente é uma pessoa que pratica essa virtude ou ela só fala da boca para fora mesmo? E esse personagem vai descobrir que as coisas não são como elas aparentam de um jeito mais difícil possível. E a conclusão desse livro é divertida, ela chega a ser um pouco divertida, porque ela foi para um caminho que eu acho que foi meio inesperado para mim. Eu não esperaria que o livro acabasse de uma forma que é meio leve, mas ao mesmo tempo assim, é cômica também, é super divertida. E foi um livro que eu gostei muito de ler. Provavelmente não é o meu livro preferido do Natsume Soseki até o momento, mas é uma obra muito divertida, é uma leitura bastante leve, é uma leitura que vocês muito provavelmente vão conseguir fazer em uma semana no máximo, ou até menos, se você pegar em um fim de semana para ler. E eu recomendo que o façam. Acho que é um bom romance para você, se você não conhece Natsume Soseki. É um bom romance para começar, ele é curto, essa edição tem apenas 174 páginas, olha, com essas letras bastante grandes. É uma leitura agradável, não é uma leitura muito pesada, não é uma leitura que é uma pedrada na sua cabeça, mas é uma leitura muito representativa da escrita do Natsume Soseki e me agradou demais. Eu espero que nesse canal eu consiga ler outros livros dele. Publicados no Brasil, a gente ainda tem 2 livros dele que eu não li, que são Sanshiro e O Portal. Pretendo lê-los aqui em algum momento para esse canal. Eu espero que vocês se empolguem também para ler esse autor e que no momento futuro a gente possa conversar junto sobre esse autor, ok? Então, por enquanto é isso que eu tinha para dizer desse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, por favor, me dê um like para que esse canal possa sair desse limbo em que ele está ainda, né? E que ele possa alcançar mais pessoas, ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.